Olá, amigos do navio da Resistência. Pessoal, fazendo uma análise aqui epistemológica, além da doxa, sobre um provável governo bolsonariano no Brasil. Por que provável governo? Porque a eleição não está definida ainda. Agora, no segundo turno, é uma nova eleição. Uma pequena vantagem do Bolsonaro, porque ele já tinha conquistado alguma coisa, mas o Haddad ainda pode reverter ainda a situação. Então, por isso eu avalio como um provável governo. Mas uma coisa eu posso tranquilizá-los. Tá todo mundo com medo aí que o Bolsonaro vai dar um golpe, vai, enfim, querer tutelar uma nação inteira, a despeito de todas as nossas instituições que ainda estão funcionando, como o Exército Brasileiro, por exemplo. Mesmo que o Mourão queira fazer algum movimento nesse sentido, ele não vai conseguir. Até porque o Paulo Guedes é um cara totalmente, um empresário totalmente bom vivant. Ele não vai querer ser subjugado, se submeter a ordens do exército, né? Então, nesse sentido, e nem o Bolsonaro. Basta ver que o Bolsonaro é capitão da reserva, ele foi expulso do exército, ele não se adaptou no exército, foi expulso. E o Mourão é general. E volta e meia o Bolsonaro dá um no sentido militar, assim, dá uma bota no Mourão. Ou seja, um capitão dando uma bota num general. Então, pessoal, nesse sentido aí, eles não batem as ideias. Por exemplo, o que quer o Paulo Guedes? O Paulo Guedes quer vender algumas estatais, não todas, ele quer vender algumas estatais, claro, ele quer vender quase todas, mas alguma ele vai ter que deixar, né? Então ele não tem restrições para vender estatais, para vender o patrimônio público do Brasil. Já o Mourão, ele não quer vender estatais. Não é esse o mote dele. O mote do Mourão é tirar direitos. Por quê? Porque o Mourão, pessoal, ele viveu a vida dele inteira no exército. A vida inteira dele, ele recebeu o dinheirinho dele de mão beijada. Porque a gente sabe, chovo vende, o soldo vem, não é isso que a gente fala? Então o que o Mourão quer? O Mourão é estatista também. Ele vem do período de 64, o Mourão. Né? E o Bolsonaro quer o status quo. O Bolsonaro está há 30 anos no governo. 30 anos ele vive a nossas custas, do nosso dinheiro, da nossa contribuição. Ele e toda a staff política, não é só ele, eu estou falando de toda o imbróglio de parlamentares, os 512 deputados, as centenas de senadores, eles vivem a nossas custas. O judiciário inteiro vive a nossas custas. E a gente paga muito por isso. A nossa custas, eu digo, as custas do povo pobre mesmo. É o povo que ganha, vamos dizer assim, é o povo classificado como a ralé brasileira, que é o povinho que ganha até o salário mínimo, o trabalhador precário, que ganha até 10 mil, né, vamos dizer assim, analisando o Brasil por classes, né, e depois quem ganha até 20 mil, que é um pouquinho melhorado, vamos dizer uma classe média baixa. Esses aí pagam imposto. O restante não paga nada, pessoal. É nós que mantemos a nação. É o nosso dinheiro suado que mantém a nação. Eles não pagam. Político não paga imposto. Juízes, só Deus sabe quanto ganha um juiz desse. 400, 500 mil? Para mais? Ninguém sabe. Eles escondem isso. É escondida da nação. Se contar o que eles ganham de auxílio aluguel, auxílio paletó, auxílio creche, só Deus sabe quanto ganha um homem desses. Então é nesse sentido que a luta de classe, a verdadeira luta de classe nossa é essa aí. Por que um cara tem que ganhar 500 mil
e o Zé Povinho lá ganhar R$ 900. Esse é o sentido. Se sai tudo do mesmo cofre, sai tudo da mesma fonte. Eles recebem dos cofres do Brasil. Nós pagamos para o Brasil também. Nós moramos no Brasil, colaboramos com o Brasil. Não é isso? Então, se tu analisar o montante, nós que pagamos o montante. Que é quem ganha até 20 mil, paga tudo. Paga 90%, 90 e poucos por cento de imposto. 1% só eles conseguem tirar dessa classe mais alta aí. Né, pessoal? Aliás, essa classe alta, essas grandes oligopólios só ganham dinheiro. Quanto foi dado a isenção fiscal para esses grandes bancos aí? Tá nos jornais aí. Um banco desse aí chegou a pegar 25 bilhões. 25 milhões de 25 bilhões de isenção fiscal. Então, pessoal, voltando ao mote ali, por que vocês podem ficar tranquilo quanto ao Bolsonaro? Ele não vai querer tutelar a nação, não tem como ele fazer isso. Ele pode ser racista, homofóbico, misógino, como ele é. Realmente ele expressa que ele faz discurso dizendo que é, e é mesmo, ele é tudo aquilo. Mas aí Freud explica ele, né? Freud explica ele. Você sabe que o cara, todo confronto entre o cara que é contra o gay, contra o homossexual, contra o LGBT, o confronto entre os dois, o LGBT e o anti-LGBT, aquele cara que se encarna mesmo, que fica firme, não, porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu não sei o que, porque vai me prejudicar, esse confronto aí dos dois, Freud explica, é sempre o confronto entre dois homossexuais. O que se assume e o que não se assume. E aí eu abro aspas e digo ali, grifos nossos. Todo homossexual, todo confronto entre os dois dois homossexuais, o que se assume e o que não se assume. No caso do Bolsonaro, grifos nossos, não se assume e tem inveja do outro que se assume. Por isso a raiva dele. Porque se eu estou tranquilo com a minha família, eu não estou preocupado se o vizinho está transando ou não está transando do lado. O que eu tenho que ver com isso? Eu tenho que ver com a minha vida, preocupar com a minha vida. Não é isso, pessoal? Que tanto o cara se encarna nos outros, no sexo dos outros. Tanto ele se encarna nisso aí. A respeito de só desviar o foco do que ele tem que falar mesmo para a nação, é isso aí. O confronto entre dois homossexuais. O que se assume e o que não se assume. E tem inveja do outro que se assumiu. Aí fica brigando. Que não quer que o outro se assuma. É uma vergonha dizer. Porque ele não se assume. Ele tem medo de se assumir. Tem vergonha de se assumir. Ele não pode se assumir para ser cobrado. E essa é a questão. Então, pessoal, vocês, nesse sentido, além da doxa, vocês podem ficar tranquilos que ele não vai tutelar a nação. Ele não tem perfil para isso. Ele quer o status quo. O Bolsonaro quer manter o status quo. O Mourão também. Só que o que o Mourão quer? O Mourão quer tirar direitos. Ele não sabe o que é passar uma vida trabalhando. Ele não sabe disso. Ele viveu na moleza. Ah, mas foi duro porque eu fiz o campo, eu fiz não sei o quê. Tudo bem, mas o teu dinheirinho vem todo mês sagrado. A mulher do Mourão, quando ele morrer, vai ficar recebendo pro resto da vida. Um dinheirinho bom, né? Dinheirinho de general, um dinheirinho bom. Méritos dele, mas é um dinheirinho bom. Tá, pessoal? Então, é nesse ponto. Então, um provável governo Bolsonaro vai ser um governo antropofágico. Eles vão se comer entre eles. Antropofagia é isso. É um canibalismo entre eles. Então, vai ser interna a coisa. Vai ser como tu implodir um formigueiro. É de dentro para fora que se implode formigueiro. Eles vão se implodir sozinhos. Não vai ser preciso nem a oposição fazer força contra isso. A não ser que ele dê uma guinada geral no governo dele quando ele assumir, que eu acho difícil, porque olhando as postagens dos filhos deles, os filhos os filhos do Bolsonaro são pior que ele, bate mulher, o cara até usa alguma droga, porque não é normal o cara fazer aquilo ali, é um estúpido, né? E eles, famílias, não consideram ninguém, porque o cara já se separou 4 vezes. E tem um apartamento reservado que ele falou que é para comer gente. Quer dizer, esse cara tá pensando em família? Não tá. Então, pessoal, eu acho que
Eu penso que é um governo antropofágico. Ele vai já começar se implodindo de dentro para fora. E eles não têm como tutelar a nação, até porque o exército aqui não vai aceitar isso. O exército, pessoal, o exército é apartidário. É que nem no Hitler lá atrás, a Alemanha nazista lá atrás, o exército não aceitava matar judeu, matar simplesmente por matar. Não, o exército é da luta, é da briga. No combate vale tudo. Agora, fuzilar gente indefesa, o exército alemão não aceitava. Tanto é que o Hitler criou a SS nazista, que é quem fazia o trabalho sujo, a Gestapo. O exército alemão não, o exército alemão tinha brios, e tem até hoje, né? Então, eles não compactuavam com isso. E o exército daqui, o nosso exército, também não vai compactuar. Eu servi na cavalaria, pessoal. 9º RCB, 9º Regimento de Cavalaria Blindada de São Gabriel, e o nosso comportamento sempre foi apartidário, sempre foi pela nação. Então eu confio nos caras que estão lá ainda, que eu tenho muitos amigos lá ainda. Um abraço, Capitão Teixeira, um abraço, Derzete, um abraço, pessoal que serviu comigo naquela época, 87, 88, é um pessoal. E o pessoal de hoje também, que eu me dou, todos eles, pensam a mesma coisa. Eles não vão aceitar ninguém tutelando a nação. Nem Bolsonaro, nem Haddad, nem Marx, nem Foucault. Isso aí é viagem. Estão viajando na maionese nos outros. Então vocês podem ficar tranquilos, pessoal. Até eu tenho até para os bolsonaristas, os bolsominions não se manifestar aí, eles não conhecem isso, mas eu vou colocar aqui para eles escutar um pouquinho. A canção da cavalaria, enquanto eu falo aqui. O que me leva com isso, pessoal? Isso me leva a pedir, claro, que a cavalaria, que o exército fique sempre atento aos movimentos dessa gente. Porque eles até podem tentar, mas não vão conseguir. Não tem como tu derrubar a democracia aqui no país agora e instaurar uma ditadura. O exército não vai aceitar, pessoal. Eu conversei com vários que estão na ativa, aí, pessoal que está trabalhando ainda, da cavalaria e de outras armas, e eles garantiram que o exército continua sendo apartidário. E na hora do vamos ver, o exército vai saber agir. Vocês fiquem tranquilos. O exército vai saber agir. Não tem como tutelar. E não é só o exército, pessoal. Tem uma boa parte da brigada legalista, a brigada militar, a polícia militar legalista, que são pela legalidade, pela Constituição, também não aceitam. Nós temos representantes da PM lá no parlamento, né? Então não tem como ele fazer isso aí. Isso seria um suicídio dele. Isso ele não vai fazer. O que vai acontecer é a antropofagia de dentro para fora, a inclusão de formigueiros de dentro para fora, o canibalismo entre eles, Mourão, Guedes e Bolsonaro. Porque esse pessoal que se elegeu às custas do Bolsonaro aí, ó, que se diz os guardiões da moral também, como o Alexandre Frota, um ator pornô conhecido aí, que fez um implante peniano pelo SUS. O cara é o campeão da moral, fez um implante peniano, uma prótese peniana, ele botou pelo SUS. E reclama e grita com o povo, chama o povo de tudo aí. Um cara sem moral desse. Sem contar os outros, né, pessoal, que estão lá. Eles se elegeram só na sombra do Bolsonaro, mas eles não vão ter voz ativa com o Bolsonaro, não vão ter voz ativa. A voz ativa vai ser a do Bolsonaro. E ponto. E o Mourão dando a opinião dele ali, o Guedes, mas quem vai dar o apito final mesmo, o carimbador maluco, é só um carimbador, né? É o Bolsonaro, mas nesse ponto ele não vai deixar, ele não vai querer dar golpe e tutelar a nação, porque ele sabe quem vai pisar no garrão dele. Cavalaria. A nossa estrela guia. Não tem, né, pessoal? O Brasil é dos brasileiros.
Fiquem tranquilos. Não vai ter golpe. Atento, pessoal. Vá que o diabo tente algum jogo baixo. Tá bom, pessoal? Era isso. Muito obrigado. Até a próxima. Dá um like aí no canal, se inscreva no canal. Obrigado, pessoal.